O tema do devocional de hoje é um dos ensinamentos mais desafiadores que o Senhor Jesus nos deixou enquanto esteve na terra. E, sendo bem sincero, é também um dos mais difíceis de viver na prática. Vamos começar olhando para as próprias palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Ele diz: "Mas a vocês que estão ouvindo eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam." Essas são palavras fortes, profundas e, muitas vezes, desconfortáveis, porque amar quem nos ama é fácil. Ser gentil com quem nos trata bem é natural, mas amar quem nos machuca, isso já não é algo que vem naturalmente de nós. E é exatamente por isso que essa mensagem é tão importante. Porque ela não fala de algo automático, mas de algo que precisa ser construído dentro de nós ao longo da nossa caminhada com Deus. Quando pensamos em tratar com bondade pessoas que nos ferem, precisamos reconhecer uma verdade. Sem a ajuda do Senhor, isso se torna extremamente difícil. Nosso coração humano não responde dessa forma por conta própria. Mas é justamente aqui que começa a transformação. Quando entendemos que não conseguimos sozinhos, abrimos espaço para Deus agir em nós. E é sobre essa transformação que vamos refletir hoje, antes de orarmos juntos. Ser bondoso com quem nos trata mal não é algo natural. Pelo contrário, a tendência humana é revidar. Quando alguém nos fere, nossa primeira reação geralmente é devolver na mesma moeda, se afastar ou até guardar ressentimento. O mundo ensina assim: trate bem quem te trata bem. Mas o reino de Deus funciona de maneira completamente diferente. Jesus deixa isso ainda mais claro no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 33 a 35. Ele diz que, se fazemos o bem apenas a quem nos faz bem, não há nada de especial nisso. Até pessoas que não conhecem a Deus agem assim. Mas ele nos chama a um nível mais alto: amar os inimigos, fazer o bem sem esperar nada em troca e agir com generosidade mesmo quando não há reconhecimento. Isso muda tudo, porque significa que a nossa forma de agir não deve ser baseada no comportamento das outras pessoas, mas na nossa identidade em Deus. Somos chamados para algo maior. Não vivemos apenas reagindo ao que recebemos, vivemos refletindo quem Deus é. E a Bíblia nos lembra que o próprio Deus é bondoso até com os ingratos e maus. Ele não ama apenas os que o amam. Ele derrama graça mesmo sobre aqueles que o rejeitam. Isso nos confronta, porque nos mostra que seguir a Cristo não é apenas sobre palavras, mas sobre atitudes. É sobre escolher agir diferente, mesmo quando dói, mesmo quando parece injusto. E é nesse ponto que muitos de nós lutamos. Porque amar um inimigo não é apenas um sentimento, é uma decisão espiritual. E essa decisão começa dentro do coração. Agora, talvez você esteja se perguntando: por que Jesus insiste tanto nisso? Por que é tão importante sermos bondosos justamente com quem nos trata mal? Existe um propósito profundo nisso. Ser bondoso quando é fácil não revela transformação, mas ser bondoso quando é difícil, isso revela a obra de Deus dentro de nós. Além disso, a bondade tem um poder que muitas vezes subestimamos. Ela pode transformar situações até pessoas. Houve um tempo em que participei de um grupo onde havia uma mulher que não falava muito com ninguém. Ela era vista como fria, distante e até desagradável. A maioria das pessoas não gostava dela e evitava qualquer tipo de aproximação. Mas, por algum motivo, decidi agir diferente. Em vez de responder com indiferença ou frieza, escolhi tratá-la com gentileza. Comecei com pequenas atitudes: um cumprimento, um sorriso, uma palavra simples. E, com o tempo, algo começou a mudar. Nós nos aproximamos. Criamos um vínculo, e eu percebi que muitas das coisas que diziam sobre ela eram, na verdade, mal entendidos. Ela não era quem todos pensavam. Aquilo me marcou profundamente, porque me fez entender que, muitas vezes, a forma como tratamos alguém pode abrir ou fechar portas no coração dessa pessoa. A bondade pode quebrar barreiras invisíveis. E mais do que isso, ela pode revelar Cristo através de nós. Às vezes, Deus quer alcançar alguém e decide fazer isso através da nossa atitude. E a pergunta é: estamos dispostos a ser esse instrumento? A bondade, quando praticada com sinceridade, se torna uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus.
não apenas para mudar ambientes, mas também para tocar corações. Muitas pessoas ao nosso redor nunca experimentaram o verdadeiro amor. Tudo o que conheceram foram palavras duras, rejeição, frieza e indiferença. E, por isso, acabam se tornando exatamente aquilo que receberam. Mas quando alguém decide agir diferente, algo começa a mudar. A sua atitude pode ser o primeiro contato daquela pessoa com o amor de Deus. A sua paciência pode ser o início de uma cura. A sua bondade pode ser a resposta de uma oração que ela nunca teve coragem de fazer. Por isso, não podemos subestimar o impacto das nossas ações. Às vezes pensamos que estamos apenas sendo educados ou gentis, mas, na verdade, estamos sendo instrumentos de transformação. A Bíblia reforça isso em Efésios, capítulo 4, versículo 32, quando nos ensina: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perceba que a bondade não anda sozinha. Ela vem acompanhada de compaixão, de perdão, de um coração disposto a deixar o passado para trás. E aqui está um ponto importante. É muito difícil ser bondoso com alguém que ainda não perdoamos. Enquanto guardamos mágoa, nosso coração se fecha. E quando o coração está fechado, a bondade não flui. Por isso, antes de mudar nossas atitudes externas, Deus precisa tratar o nosso interior, porque tudo começa dentro de nós. O perdão é uma chave essencial nesse processo. Sem ele, a bondade se torna pesada, forçada, muitas vezes impossível de sustentar. É difícil demonstrar amor por alguém que ainda ocupa um lugar de dor dentro de nós. Quando guardamos ofensas, alimentamos lembranças negativas, revivemos situações que nos machucaram, nosso coração vai se endurecendo pouco a pouco. E um coração endurecido não consegue refletir o amor de Deus com liberdade. Por isso, precisamos tomar uma decisão consciente de perdoar, não porque a outra pessoa merece, mas porque nós fomos perdoados por Deus. O perdão não é sobre justificar o erro de alguém, é sobre liberar o nosso coração do peso que aquilo causou. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar assim como fomos perdoados em Cristo. E isso nos leva a um nível mais profundo de entendimento. Não damos aquilo que recebemos das pessoas, damos aquilo que recebemos de Deus. E isso muda completamente nossa forma de viver. O apóstolo Paulo também fala sobre isso quando diz que se esforçava para manter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Isso mostra que viver dessa forma exige intenção, disciplina e dependência espiritual. Porque, na prática, não é fácil. Não é fácil abrir mão da razão. Não é fácil silenciar quando somos feridos. Não é fácil escolher amar quando tudo dentro de nós quer se afastar. Mas existe um caminho que torna isso possível. E esse caminho não está na nossa força, mas na nossa comunhão com Deus. Existe uma verdade que precisamos entender. Não conseguimos viver esse tipo de amor apenas com esforço humano. Podemos tentar por um tempo, mas em algum momento vamos falhar. Ser bondoso quando tudo dentro de nós quer reagir exige algo além da nossa natureza. Exige transformação espiritual. E essa transformação acontece através da nossa comunhão com Deus. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o nosso coração vai sendo moldado. Aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Aquilo que antes gerava irritação começa a produzir compaixão. Deus não apenas nos manda agir diferente, Ele nos capacita a viver diferente. Mas isso acontece quando permanecemos conectados a Ele. É na oração que nosso coração é alinhado. É na presença de Deus que nossas emoções são tratadas. É no relacionamento com Ele que aprendemos a reagir de forma madura. Sem essa conexão constante, voltamos facilmente aos velhos padrões. Por isso, mais do que tentar ser uma pessoa melhor, precisamos buscar estar mais perto de Deus. Porque quando nosso coração está cheio da presença dEle, a bondade deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. E é exatamente nesse lugar que conseguimos amar, perdoar e agir com graça, mesmo quando é difícil. Agora, depois de tudo isso que refletimos, chegou o momento mais importante. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Obrigado porque o Senhor fala comigo, me corrige com amor e me mostra o caminho certo quando meu coração começa a se desviar. Hoje eu reconheço que nem sempre tenho agido com bondade. Muitas vezes deixei que a dor, a frustração e o cansaço definissem minhas atitudes.
Muitas vezes respondi no impulso, falei sem pensar ou simplesmente me fechei. Mas hoje eu peço, me perdoa. Senhor, perdoa pelas vezes em que escolhi reagir como o mundo, em vez de refletir o teu amor. Perdoa pela dureza no meu coração, pelas palavras ásperas, pelas atitudes frias, pela falta de compaixão. Purifica o meu coração hoje. Arranca de mim toda a raiz de amargura, toda mágoa escondida, todo ressentimento que ainda ocupa espaço dentro de mim. Eu não quero carregar dor onde o Senhor quer colocar amor. Eu escolho liberar perdão. Entrego-te todas as pessoas que me feriram, todas as situações que ainda doem. Eu solto agora tudo aquilo que tenho guardado. E te peço, Senhor, transforma o meu coração. Me ensina a amar como o Senhor ama. Me ajuda a ser bondoso mesmo quando for difícil. Coloca em mim um coração sensível, cheio de compaixão e paciência. Que as minhas atitudes revelem Cristo. Que minhas palavras tragam vida. E que a minha vida seja um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Eu não quero apenas falar de amor, eu quero viver isso. Me ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa de paz, cura e um coração renovado hoje. Às vezes, um simples envio pode ser a resposta de oração de outra pessoa.